Boa noite mais uma vez, Caio. Caio, tá me ouvindo? Ô, boa noite, professor. Será que o pessoal tinha a prova de proficiência hoje? Então, professor, eu acabei de mandar um link no grupo, que eu não tava conseguindo. Consegui agora. Mas essa prova aí acho que a gente não tem ainda não. Porque ninguém avisou nada pra gente. Entendi. Jéssica, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo? Tava com dificuldade para entrar ou foi tranquilo? Eu entro pelo Teams, mas o portal não tá legal. Eu tinha que estar fazendo a prova de proficiência, mas não abre. Você tinha prova hoje? Aliás, tem? Tenho, mas não abre. Não aparece nenhuma prova para mim. E você chegou a comunicar a respeito, não? No grupo? Não, vou pedir pro pessoal ou tentar achar o contato do Vanderlei para mim reclamar com ele. Entendi. É que eu estava estranhando, só estávamos eu e o Caio aqui na sala, né? Eu pensei justamente nisso, na prova de proficiência. É, porque tem algumas tem matérias, tem áreas, né? Eu sei que o pessoal de contábeis tem. A partir do Uhum, terceiro ano tem que fazer a prova de proficiência, dependendo de se você faz determinada matéria que está na prova de proficiência. entendi. Boa noite, Valéria, tudo bem com você? Boa noite, professor. Tudo ótimo, e você? Tudo bem também. Teve dificuldade para acessar a sala essa noite? Não, a mesma coisa. Senhor Reginaldo, boa noite. Boa noite, professor. Tudo tranquilo? Tranquilo. Tá. Então a administração não tem prova de proficiência essa noite, né? Não, essa noite não. Segundo o Vanderlei passou para nós, não tem não. Que bom. O pessoal está chegando aqui, vamos aguardar mais um instante. Tudo Jaiane bem. acabou de chegar. Tudo bem, Jaiane? Boa noite, professor. Não, tá bom. Vamos dar início à aula. Nós encerramos essa noite a unidade 3, né, e damos início à unidade 4. Vocês têm acompanhado aí o calendário acadêmico, né, as provas vão acontecer na semana do dia 30, né? Entre os dias 30 e o dia 3, né, de dezembro. Então é bom ficarem atentos aí a essa semana e se preparar, né? E a semana que vem a gente encerra os conteúdos do livro, tá? Creio que deu para a gente atender pelo menos aí a parte deles, né? Eu tinha planejado chegar nessa noite falando sobre essa sessão e iniciando a unidade 4. Então, eu vejo que o planejamento deu certo, apesar de termos tido aí os feriados aí, né, que normalmente comprometem aí, mas deu tudo certo e graças a Deus e dará certo também na semana que vem. Então, nós encerramos a unidade 3 essa noite, né, que fala sobre comércio eletrônico, e é um tema de extrema importância para o mundo empresarial. Por quê? Porque nunca se viu alavancar tantos negócios, né, como na utilização da tecnologia, né? Então, o comércio eletrônico, ele potencializou, ele aumentou, ele ampliou, né, as condições de negócios de todos os ramos de atividade, né? E veio justamente atualizar e melhorar, né, naquilo que a gente chama que são os modelos de gestão, né? As empresas
saíram dos meios tradicionais. Caio, o seu microfone está aberto. Se você puder fechar ele, eu agradeço. Obrigado, Caio. Mas se quiser, por favor, tá? A todo momento que você entender necessário, pode abrir e fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, tá bom? Beleza. Mas enfim, né, a tecnologia, ela fez as empresas darem um salto de qualidade, né, naquilo que era tradicionalmente administrado, né, que era o comércio presencial, o comércio via telefone, né, e os pontos de venda deixaram de ser pontos físicos, né, para se tornarem pontos de vendas virtuais, né, com todas as comodidades e conveniências que o consumidor ele espera ter no momento de adquirir qualquer mercadoria, né, qualquer produto ou prestação de serviço. Então, isso veio alavancar os negócios e melhorar a qualidade dos modelos de gestão, tá? Então, os sistemas de informação, eles justamente vieram para dar suporte a essa nova modalidade de negócio, aumentando, inclusive, né, a capacidade das empresas de conhecer o seu cliente, né, de estar próximos do seu cliente, mesmo de forma virtual, né, com os registros, com os bancos de dados, né, com o compartilhamento desses dados e as informações que são derivadas, né, desses recursos tecnológicos. Então, nunca se viu tantas soluções, né, para se estar próximo do seu cliente, né, que não fosse pela tecnologia, né? Isso altera, né, sensivelmente a possibilidade das empresas, né, oferecerem diferenciais, venderem a imagem da empresa, não somente do produto ou serviço, né? Extrapolar a geografia, né, do posicionamento dessa organização local, né, transmitindo essa imagem, né, como eu disse, extrapolando, né, a geografia, né, fazendo com que a publicidade da sua marca, da sua empresa, né, ela consiga atingir, né, outros patamares geográficos, né? Então, nós sabemos que o conhecimento ele é um instrumento de competitividade, e quanto mais as empresas, né, propagam a sua marca, a sua imagem, seu produto ou serviço, maior a capacidade dela poder prospectar novos clientes, né, e poder melhorar o seu posicionamento. E tudo isso, né, com a ajuda, né, da tecnologia e do tratamento, né, que os gestores dão aos dados e às informações. Então, não basta ter, né, um recurso tecnológico de tamanha expressão, né, se eu não souber tirar proveito desse recurso que eu disponho, né? Então, os bancos de dados estão aí para armazenar dados, o próprio nome já diz, mas é o conhecimento do gestor em tirar o máximo proveito, né, desse banco de dados é que vai fazer a diferença no momento em que se tiver que decidir por investimentos ou por, né, cautela nos investimentos, né, nos riscos inerentes a esse tipo de comércio, mas sempre com base em informações precisas, informações concretas, rápidas. Então, vocês, né, dos cursos de administração, ciências contábeis e outros cursos, né, precisam
entender, né, de que não basta ter um grande banco de dados se não souber tirar proveito deles. Não adianta ter um relatório repleto, né, rico em informações, se eu não souber, né, direcionar essas informações em benefício da organização, né? Então, nós vimos os diversos tipos de sistemas que são utilizados pelas empresas justamente para isso, né? Primeiro, para monitorar e controlar a qualidade das suas operações, né? Então, o conhecer, né, com mais precisão, né, custos, né, as vantagens e desvantagens nas operações, né, conhecer pessoas, né, porque os sistemas tecnológicos também são criados, existem softwares criados justamente também para a gestão de pessoas. E também, por outro lado, né, avaliar, né, o alcance desses recursos tecnológicos, né, quanto ao aspecto de público-alvo, seja clientes, seja fornecedores, seja os stakeholders, né? Então, com essas informações obtidas nesses bancos de dados, é que vai fazer com que o administrador consiga, de fato, né, e de direito, planejar, organizar, né, dirigir e controlar o seu empreendimento. Então, nessa sessão 3.4, né, vai tratar um pouco sobre o que não é novidade para muitos, né, que é a rede mundial de computadores, a web, né, as redes sociais e plataformas digitais como meio, né, mais um meio de se atribuir valor, agregar valor aos negócios, tá? Então, o texto, né, ele traz aí, ele faz aí uma evolução da rede mundial de computadores, né, partindo da Web 2.0, porque no início do processo de implementação dos recursos digitais, né, da grande teia, né, emaranhado de informações tecnológicas, que era a Web 1.0, nós não tínhamos condições nenhuma de fazer nenhum tipo de compartilhamento, de melhoria, era algo mais estático, onde nós só absorvíamos conhecimento sem ter condições alguma de compartilhar esses dados que eram colocados na web, né? A partir da Web 2.0, né, esse autor aqui, O'Reilly, né, ele diz que a partir da década de 80, né, com a chegada dessa Web 2.0, se melhorou a forma de se entender, né, a interatividade, né, entre sistemas, né, entre redes de tecnologia, né, e as pessoas, né? Então, esse autor, ele define, né, como uma mudança muito expressiva da internet como uma plataforma digital que possibilitou, né, as pessoas interagirem nesse sistema, né, sistema digital. Quando surgiram justamente os aplicativos, né, o Wikipédia e outros mais, né, onde pudéssemos ter uma interatividade, né, o sistema não era tão estático, tá? Então, essa Web 2.0, ela trouxe na velocidade e facilidade de acessar, facilidade no acesso desses aplicativos, né? Principalmente na questão dos conteúdos.
Então, houve a possibilidade da inserção cada vez maior de conteúdos na internet, feito por pessoas e não por aqueles que eram detentores dessas plataformas digitais. E foi a partir daí que as empresas começaram a interagir mundialmente por meio, né, dessa rede mundial de computadores. Então, a ideia, né, era justamente dinamizar essas plataformas, né, e além de provocar, né, atrair a atenção dos usuários para justamente criar conteúdos, né, e poder compartilhar esses conteúdos, né, entre si. Então, a Web 2.0, ela foi um avanço, né, a partir da década de 80, 90 e daí por diante, na interatividade, né, dessa rede mundial de computadores. Algumas características importantes, né, da Web 2.0, né, foi de facilitar o entendimento, né, da navegação nas páginas da internet, né? Então, o ambiente de navegação passou a ser um pouco mais intuitivo, né, que significa dizer que você tinha, ou tem até hoje, uma facilidade enorme de observar a tela do computador, né, e intuitivamente você saber aonde você quer chegar, e não simplesmente seguir passo a passo que a própria página pode, antes da 2.0, ela te obrigava a seguir, né, o famoso próxima página e assim por diante. Então, com o Web 2.0, o usuário, né, ele passou a ter mais facilidade de querer observar determinados pontos na mesma página da internet. A segunda característica importante foi a possibilidade de se compartilhar conteúdos e informações, tá? O que antes eu não tinha condição de poder, vamos dizer assim, mostrar a minha marca, o meu produto ou esse serviço, né? Com a Web 2.0 eu começo a ter, né, a possibilidade de inserir conteúdos, né, para que eu pudesse alavancar meus negócios, né? Então, o compartilhamento ele é o segundo ponto importante de mudança no processo de implantação da rede mundial de computadores. Terceira característica é a publicação. Enquanto na Web 1.0 nós tínhamos somente a possibilidade de receber conteúdos, né, e não de trocar, interagir com esses conteúdos, a Web 2.0 nos trouxe a possibilidade de publicação desses conteúdos, né? E aí, repito, né, reforço, a possibilidade das empresas inserirem suas marcas, seus produtos e serviços para poder, né, se tornar visíveis no mercado, né, corporativo. Outra característica, né, é a disponibilidade rápida. E nós sabemos que a tecnologia, ela se transforma a cada instante, as informações, elas são veiculadas e muitas vezes a data de validade é muito pequena, né? Então, a web, ela deu essa condição de atualização, né, dessas informações. Então, elas não passaram a não ser mais estáticas, né? Então, eu passo a ter condição de inserir informações em tempo real, justamente com a de poder, né, com a atualização, atualizar também meu público com relação às informações que me são estratégicas, informações que podem atrair a curiosidade, o comportamento das pessoas. Então, essa disponibilidade rápida que o autor trata é justamente nessa condição, né, de atenção com a atualização das informações.
Outra característica é a participação, né? Então, não somente a possibilidade do autor do conteúdo fazer as atualizações, mas também dar condições para que o usuário ele participe, né, desse rol de conteúdos, né, trazendo as suas sugestões, observações, indicações, né? Então, desde o início, né, a Web 2.0 ela teve essa finalidade de interatividade, né, autor e usuário desse conteúdo, demonstrando mais uma característica, né, que é o usuário, né, ter liberdade, né, livre-arbítrio, né, de exercer o seu direito, que ele vamos dizer assim, é um direito legal, constitucional, de expressão da sua opinião com relação àquilo que ele enxerga, daquilo que ele ouve, né? O que a Web 1.0 não dava essa condição de feedback, de interatividade, né? E outra característica, a criação e participação, né, em comunidades sociais, né? Comunidades sociais digitais, né? Então, a possibilidade de se ter aí grupos de participantes, hoje nós temos aí o próprio WhatsApp, que tem essa característica principal, né, de congregar grupos de pessoas, né, no mesmo dispositivo, né, normalmente dispositivo de smartphone, dispositivo mobile. Então, a Web 2.0 ela trouxe essa possibilidade. Existiram riscos, né, no início do processo de implementação da Web 2.0, principalmente porque as empresas não tinham o hábito, né, de ter aí muitas informações num único momento, né? Então, as empresas também tiveram que se adaptar a essa avalanche de informações trazidas, né, pela facilidade e disponibilidade com que a internet ela propicia a todos os seus usuários, né? Então, a todo momento as empresas são, né, entre aspas, né, bombardeadas com solicitações, informações, né, e indicações. Então, para isso, houve a necessidade de uma adaptação muito grande, né, por parte dos gestores de empresas, tá? A Web 3.0, né, que vem a partir dos anos 2000, né? Então, ela muda um pouco mais o aspecto de interatividade agora, possibilitando uma forma mais, como o autor diz aqui, né, uma forma mais inteligente e eficiente de todo o conhecimento disponível na internet, tá? Em modo geral, a Web 3.0 ela trouxe, né, um novo contexto chamado ferramentas de busca, o que nós não tínhamos na Web 2.0. Então, hoje, se eu quiser saber sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, né, eu vou em algum site de busca, né, digito lá a palavra, e na base das plataformas digitais há algo que chamado de data mining. Data mining nada mais é do que fazer o próprio nome já diz, né, fazer uma busca nas mais diversas plataformas e trazer, né, aquilo que o usuário precisa, que é conhecimento. Então, os sites de busca, as ferramentas de busca, né, elas se tornaram aí um elemento fundamental hoje para que as empresas e pessoas
tenham acesso ao conhecimento. Então, muito se fala de que nós temos informação de tudo e para tudo, né? Foi justamente a partir da Web 3.0 que nós tivemos condição de poder ter acesso ao chamado conhecimento. E foi a partir desse momento, né, em que se chegou à situação de inserir o conhecimento, né, num dos fatores de competitividade mais importante ou até equivalente à chamada informação. Então, quem detém a informação, quem detém o conhecimento, normalmente, né, e administrativamente falando, tem muito mais possibilidades de decidir, né, e de se buscar, né, uma potencialização do seu negócio maior do que aquele que desconhece, que é ignorante sobre aquele conhecimento. Nós falamos assim, isso mais, vamos dizer assim, ligado a ciências contábeis, fazemos uma analogia, porque em ciências contábeis nós temos aí uma matéria, né, contábil chamada depreciação, que, em outras palavras, significa que quanto mais você utiliza de um bem, quanto mais você usa um bem, menor, né, se torna o seu valor de venda futura. É a mesma coisa você falar, eu comprei um bem por X reais, eu tiro esse bem de uma loja, começo a usar esse bem, ele vai depreciando o seu valor de venda, né, ele vai diminuindo à medida que ele vai sendo utilizado. Né? E o conhecimento é totalmente ao contrário, é inverso. Quanto mais conhecimento eu adquiro e quanto mais esse conhecimento eu o disponibilizo, né, eu vou, vamos dizer assim, utilizando desse conhecimento, maior se torna o seu valor futuro. Porque o conhecimento, ele, quando ele é bem utilizado, atualizado, né, e se tira proveito desse conhecimento, ao contrário de um bem material, ele vai se valorizando à medida que esse conhecimento vai me trazendo benefícios futuros. Tá? Então, uma analogia bem simples, né, para mostrar o contrário. O que é a Web 3.0, com os sites de buscas, com a valorização do conhecimento disponível pela internet, o que ela pode gerar de benefícios pessoais, né? Um exemplo são vocês, que estão estudando, né, para se tornarem aí futuros administradores ou contabilistas, para justamente utilizar desse conhecimento em benefício próprio de um futuro melhor. Né? Não basta adquirir o conhecimento pura e simplesmente e não utilizá-lo. Ele vai depreciando, né, quando você não utiliza, né, ele vai perdendo o seu valor. E é isso que as empresas fazem, né? Dentro das suas competências, do seu core business, né, que são as competências essenciais, né, com relação a finanças, pessoas, processos e tecnologia. Quanto maior é o conhecimento, quanto maior é o aprendizado, e não somente isso, quanto maior a utilização desse conhecimento, direcionado aos fatores de competitividade, menor é o risco dessa empresa depreciar e perder o seu valor no mundo corporativo. Né? Então, buscar saber, né? Mas não somente buscar saber, mas utilizar esse conhecimento, esse saber, né, de uma forma eficiente, eficaz e efetiva, é o que possibilita, né, as empresas e os administradores a proporem, né, melhores resultados para as empresas que representam.
E para isso não tem outra, né, situação, né, se não for com base em registros, se não for com base em números, em informações, né? Então, aprendam com a informação, né? Tirem o máximo proveito da informação, né? Porque muitas vezes nós não damos conta de tanta informação, porque não sabemos tirar proveito dessa informação, né? E vão acumulando conhecimento, né? O conhecimento, ele vai trazer para vocês um benefício de médio e longo prazo que vocês, se bem utilizados, vai fazer a diferença na vida futura profissional de cada um de vocês. As características da Web 3.0, primeira delas é a segmentação comportamental, né? Então, eu posso, a partir da internet, né, poder conduzir condutas coletivas, né? Então, ele fala aqui, permite a personalização da web. Eu quero colocar a minha cara na web, né? Eu quero colocar a minha marca na internet, né? Com isso, né, eu poder monitorar comportamentos. Então, dependendo da forma e do conteúdo que eu trago para a web, é possível, né? A ciência está aí que monitora todos esses comportamentos de consumo, né? De que há condição de eu poder aprender com o comportamento de compra dos usuários. Ou não somente comportamento de compra, mas o comportamento, né, do usuário quando ele se direciona para essa marca pela internet, fazendo com que esse aprendizado sobre o comportamento do consumidor, né, ele se volte a favor dele, né? Fazendo com que, normalmente, vamos dar um exemplo, a minha curiosidade de pesquisar sobre um determinado produto, né? Então, eu vou lá numa determinada página, acesso os conteúdos. Então, a internet, ela tem a capacidade, né, interna de poder analisar esse comportamento, quanto tempo eu fiquei naquela página pesquisando, onde que eu pesquisei, se eu pesquisei preço, se eu pesquisei características do produto, se eu pesquisei sobre a empresa, enfim, né, todos os cliques que eu dou, né, nas determinadas páginas daquele site, aquilo gera um dado que vai fazer a composição desse chamado comportamento, né? Então, as tendências existentes nesses cliques e o tempo que eu fiquei naquele lugar, né, dá condições para que a empresa saiba quais são as minhas preferências. Então, se eu me dediquei um pouco mais a observar a característica de um produto, fui ver quanto que mede, qual o peso e tudo mais, tudo isso é evidência para que a empresa saiba que a minha preferência está nas características e não somente, por exemplo, no preço, não somente no prazo de entrega. Então, o que a empresa pode fazer, né, criar uma solução para que de tempos em tempos eu receba informações relacionadas a características do produto. Mas se a minha preferência é analisar preço, condição de pagamento, quantas parcelas, quais são as formas de pagamento, então a internet dá essa condição da empresa saber, né, que a minha preferência é preço. E pode indicar, a partir do Business Intelligence, que nós comentamos em aulas passadas, né, de eu receber, né, informações, seja
seja pelo Facebook, às vezes eu abro a página do Facebook e ao lado vem ali um conteúdo, vamos dizer assim, patrocinado, né, mostrando produto que eu pesquisei há um tempo atrás, né, fazendo eu lembrar que eu fiz uma pesquisa. Então, tudo isso é o que eles chamam de monitoramento do comportamento de cada usuário, né? Dando essa condição para que a empresa consiga me atingir naquilo que eu sou mais sensível, que são as minhas preferêncies, né? Então, não sendo somente o produto, mas outras características, né? A web, ela dá essa condição para que as empresas consigam entender esse comportamento do usuário, comportamento do consumidor. Outra característica, né, é o banco de dados universal, né? Então, um banco de dados que ele é de uso, né, de uso público, tá? E que eu posso ser instigado, como eu acabei de dizer, né? Eu fiz lá uma consulta numa determinada loja, uma determinada empresa, e aquilo faz eu lembrar quando eu acesso a página do Facebook, quando eu estiver, né, navegando pela página do LinkedIn, né? Então, a cada instante eu sou monitorado, a cada instante eu sou instigado a lembrar, né, incutir no meu imaginário informações que foram obtidas a partir, né, das minhas preferências de consumo ou de usuário pela internet. Então, vejam que tudo isso que eu estou falando para vocês são situações em que a própria web, ela traz essa condição de administração, né? Imagine quantas possibilidades, quantos avanços as empresas tiveram a partir, né, da chegada da rede mundial de computadores. Imaginem a dificuldade, né, que as empresas tinham, ou até imaginavam, né, que tinham facilidades, quando o comércio era feito de forma presencial, no ponto de vendas, no catálogo, enfim, né, nos meios tradicionais de comercialização. Imaginem, pensando hoje, né, não com a cabeça da época, quanta dificuldade as empresas tinham de identificar comportamento de consumo, né? Na época, era o que tinha nas mãos, né? A capacidade de cada empresa de poder tirar proveito das informações manuais, tradicionais, né, de contato físico com as pessoas, na observação, na intuição. Então, né, hoje nós temos tudo isso, né, feito por robôs, né? Tudo isso feito por inteligências artificiais que nos favorecem. Então, nós precisamos nos atualizar constantemente com relação a esses recursos tecnológicos, né? Para que quando nós tivermos a possibilidade de interagir como gestores, né, podermos lembrar que a internet, ela é um banco de dados, e por ser um banco de dados, ela é uma escola da vida de negócio, né? Então, essa escola da vida de negócio, né, ela me traz subsídios, né, dos mais diversos, né, meios para eu poder tirar vantagem, né, da informação. E, né, o próprio conceito de plataforma digital, né? Antes da década de 80, o que as empresas tinham eram grandes centros de processamento de dados, né?
um departamento inteiro, né, responsável pelo armazenamento desses dados, né, dessas informações. Né, muitas empresas nem tinham isso, né, de forma tradicional, era um banco de dados em papel, onde eles conseguiam tirar justamente essas capacidades de poder entender o mercado, entender a própria empresa, né? Mas a plataforma digital, ela trouxe uma possibilidade muito mais ampla, inclusive, né, nem sendo, né, por recursos próprios, né? As empresas não têm necessidade atualmente de investir em grandes servidores, em grandes centros de processamento de dados. Isso hoje pode ser locado, né? Ele pode ser alugado. Hoje nós temos a nuvem, né, tecnológica que nos permite, né, abarcar o maior número de dados e informação sem com isso ter um custo, né, para que isso aconteça. Né? E as plataformas digitais, elas têm algumas categorias, né? As plataformas sociais, né? Plataformas que possibilitam o usuário gerar negócios, né? E aumentar a satisfação dos seus clientes. Hoje as empresas podem e fazem, né? Criam suas próprias páginas, né, na internet, utilizam de outras plataformas para poder veicular as suas publicidades, né, possibilita transmitir, divulgar o marketing da sua empresa, da sua marca, dos seus produtos e serviços, né? Tudo para quê? Né? Para que o usuário ele seja, né, bombardeado de informações de tempos em tempos, no bom sentido, né, falando de forma administrativa, para que ele faça o quê? Para que ele nunca esqueça, né, esteja sempre presente na sua memória, né, a imagem daquela empresa, daquele produto ou daquele serviço, né? E o mais importante de tudo isso, a inteligência de marketing, né, utilizando de conteúdos específicos, justamente para que o usuário compare informações, para que ele consiga distinguir a imagem de uma empresa em relação à imagem de outra empresa, a imagem de um produto em relação à imagem de outros produtos. Então, os exemplos aqui, Facebook, LinkedIn, Pinterest, né, são plataformas em que as empresas elas incluem a sua imagem, né, justamente para criar essa identidade com o usuário, né, para que ele, se nunca houve interesse dele, né, naquela empresa, naquele produto, mas por isso que existem os anunciantes, né, que patrocinam o marketing da empresa, do produto ou do serviço. E as plataformas de conteúdo, né? Então, dependendo do ramo de atividade da empresa, muitas vezes ela é vendedora de conteúdos e não simplesmente somente de produtos ou serviços, né? Então, o YouTube, o SlideShare, usado bastante na área da educação, né? Empresas que são especialistas na venda de conteúdos, né? Pode integrar esses sites, né, ao próprio site da empresa, né, fazendo essa integração, chamada integração de conteúdos. E as plataformas que são próprias, né, empresas que decidem, né, ter a sua própria plataforma, né, o seu portal. Então, elas utilizam dessas plataformas justamente para ter um controle maior, uma segurança maior, apesar de que nós temos legislação própria a respeito disso,
né? Mas justamente garantir, né, a privacidade das informações, né, fazendo com que haja um controle um pouco maior a respeito disso. Outro ponto que o autor trata aqui também são as redes sociais. Isso não é novidade para ninguém, né, mas as redes sociais também são condutores, né, condutores de informação, né, utilizando a internet como recurso tecnológico. Então, as redes sociais hoje também se inseriram bastante, né, no chamado e-commerce, no chamado e-business. Muitos negócios, eles são alavancados a partir de redes sociais, alavancados no sentido de que quanto maior for o conhecimento por parte das pessoas a respeito dos seus produtos ou serviços, maior, né, maior é a amplitude, né, da sua comercialização. Então, as redes sociais hoje, inclusive, já elegeram até presidente, né? O exemplo é a eleição do presidente dos Estados Unidos, o presidente Obama, né, que declarou que a maior parte da sua campanha eleitoral foi a partir de redes sociais, né? Então, boca a boca, a partir dos recursos tecnológicos que ele dispunha, né, naquele momento. Né? Então, para vocês verem o quanto é importante, né, o chamado networking, né, vocês participarem de redes de relacionamentos. Eles falam aqui de tribo, porque a concepção da internet, ela tem uma concepção, como é que eu posso dizer para vocês? Metaforicamente, né, se compara a internet como uma tribo de índios. Um autor, eu não vou lembrar o nome, se não me falha a memória, o sobrenome é McClelland. Ele falava que o mundo se tornaria uma aldeia global de informação, fazendo alusão justamente às redes, né, redes de informação. E quando eu falo em rede, eu estou falando de algo entrelaçado, algo construído de forma bem sinérgica, né? E ele falava que as tribos indígenas, elas tinham essas características, né, de ter um núcleo, né, que era, aqui no Brasil é a taba, né, que é onde ficavam os pajés, as pessoas mais respeitadas, e em volta ficavam as ocas, né, ou as tendas, né, que qualquer comunicação passava, era do núcleo para as periferias e da periferia para o núcleo, né? Então, muitas vezes, alguns autores ainda citam, né, a internet como uma tribo, né, uma rede de relacionamento, as comunidades tribais, né, como uma analogia, uma metáfora com relação à internet. Então, quanto mais as empresas ampliarem seus modelos de gestão, né, incluindo nesses modelos de gestão, principalmente modelos tecnológicos, meios tão mais simples, porém de um alcance extraordinário, né, que são as redes sociais, né? E as mídias sociais, né, que são plataformas que ajudam na criação e compartilhamento desses conteúdos pelas pessoas, às pessoas, né? Então, o próprio consumidor, ele pode ter, né, acesso à informação, né, da sua própria página de internet, né? Então, quanto mais as empresas, né, utilizarem desses recursos, maior será a sua capacidade de poder alavancar os seus negócios. Mas,
Não basta falar de internet, não basta falar de recursos tecnológicos, de avanços, de modernidades, né, outros patamares, né, administrativos, se não conseguirem entender, né, o básico de tudo isso, que é o conhecimento, né? Então, a gestão do conhecimento, ela se dá quando vocês entenderem que a base do conhecimento é o aprendizado, é a busca de informações e conteúdos, é a pesquisa, é a interatividade com outros conteúdos. Eu falo isso porque, invariavelmente, as pessoas, elas tendem a acreditar numa única informação e não fazer comparações com informações para poder ter a sua própria visão crítica, né? Então, as comparações, elas são fundamentais para que vocês consigam, de fato, aproveitarem sistemas de informação gerencial. Então, não somente aquilo que vem, né, nos meios de informação, eles não são suficientes para vocês tomarem decisões coerentes, né? Um relatório, ele só é algo conclusivo a partir do momento que você faz comparações com outros relatórios. Por isso que as comparações, elas são cada vez mais evidentes para vocês entenderem o que é estatística, o que é tendência, o que é projeção, o que é provisão, né? Todos esses elementos administrativos, eles só conseguem atingir o seu objetivo quando vocês entenderem que o conhecimento, ele não pode ser produto de uma única fonte, mas que essa fonte ela seja confiável e, além disso, ela seja comparada com outras fontes, né, para que vocês se sintam mais convictos e mais seguros no momento de uma decisão, tá? Então, isso é fundamental dentro de um processo chamado gestão do conhecimento. Então, eu vou antecipar nossa paradinha agora, para a gente entrar agora na gestão de sistemas de informação, tá? Então, é 20 horas e 2 minutos, quando for 20 e 15, mais ou menos, 20 e 17, a gente volta e a gente continua com a unidade 4, iniciamos a unidade 4, tá? E finalizamos a aula de hoje, tá bom, pessoal? Tudo bem? Tudo bem. Ah, Tudo bem, professor. Beleza. até daqui a pouco, então.
Vamos lá, pessoal, vamos reiniciar a aula. Esse conteúdo é um conteúdo mais curto, então vamos passar por ele com bastante atenção. Então, iniciamos a unidade 4, né, a unidade de encerramento dos conteúdos desse livro, né, que fala sobre gestão de sistemas de informação. Então, eu sou muito cauteloso antes de iniciar qualquer unidade para tentar esclarecer o porquê do tema ou o que o tema pode nos trazer, nos revelar de importante, né? Então, grande maioria dos temas na atualidade, né, começa com a palavra gestão, principalmente nos cursos de administração, né? Não somente no curso de administração de empresas, mas nos cursos cuja característica é a gestão, né? A gestão de alguma área do conhecimento. Então, gestão, né, mais do que uma simples palavra, ela é uma variação da palavra gerenciamento. E isso não significa que para executar, né, é necessário ser gerente, mas que vocês entendam, né, quais são as principais características de um gerenciamento, né? Gerenciamento, né, me remete novamente, né, a lembrar os princípios da administração, né, que é o planejamento, a organização, a direção e o controle, né? A minha formação, não de início, mas grande parte da minha vida foi justamente essa, né? Uma formação em gestão, em conhecer os principais conceitos de uma administração. E aí eu comecei a estudar sobre eficiência, sobre eficácia e sobre efetividade, e comecei a entender, né, analisando a história do mundo, né, de que de tempos em tempos as empresas elas passam por transformações, e não transformações em relação ao seu ambiente interno, mas ela sofre, né, transformações por conta do ambiente externo, né, de tudo o que acontece no ambiente externo, e as empresas vão se adaptando a esse ambiente externo, né, transformando os seus modelos, né, de negócio, procurando justamente essa adaptação. Então, adaptação às exigências, adaptação à qualidade, adaptação aos produtos, aos novos produtos, adaptação a novas tecnologias, às novas empresas que chegam, né, novas soluções, né, que são oferecidas para a sociedade, enfim, né, e essa palavra é uma palavra que deriva do gerenciamento, né, deixando de ser uma prática tradicional de controle, mas ganhando contornos maiores quanto ao aspecto de planejamento, né? Então, se preparar para algo, né, é condição básica para que essa chamada gestão aconteça. Então, gerir sistemas de informação ou administrar sistemas de informação, né, nos leva a justamente buscar no nosso conhecimento todas essas características, né, do processo administrativo, né, do planejar, do organizar, do dirigir e do controlar, tá? Mas nós temos também, né, que vamos dizer assim, que nos conscientizar do que são sistemas de informação.
né? Já que o conhecimento ele se transforma, o conhecimento ele se atualiza de tempos em tempos, a informação também ele é um subproduto desse conhecimento, né? É a partir da informação, né, que se adquire conhecimento. Então, planejar algo que se transforma invariavelmente de tempos em tempos, né, eu diria curtos espaços de tempo, né, é uma condição muito peculiar do processo de gerenciamento de sistemas de informação, tá? Então, o passado pode nos trazer indicativos, o passado ele pode nos trazer tendências, né? Mas se eu não conseguir associar o passado ao presente, né, eu não consigo projetar futuro. Então, administrar informação é estar sempre atento aos movimentos, né, que essa informação me indica, né, e tirar o máximo proveito disso. Que significa dizer, né, conhecer e me atualizar constantemente com base, né, na informação. Então, né, gestão do conhecimento, né? Então, quando se fala em gestão de conhecimento, né, o autor não traz no seu livro, mas é importante destacar de que um dos primeiros autores, né, de gestão do conhecimento, né, foram dois japoneses, né, de sobrenome Nonaka e Takeuchi, né, esses dois autores, eles escreveram um livro justamente chamado Gestão do Conhecimento. Nós temos autores brasileiros também, né? Um dos autores é o Cláudio Terra, que também escreve sobre gestão do conhecimento, mas os primeiros foram esses japoneses, pelo menos em termos de publicação. Então, entre outras coisas, nos seus estudos, né, eles diziam, eles escreveram que o conhecimento organizacional, né, ele tem algumas peculiaridades, né? Primeiro, de que as empresas, por meio das pessoas, elas aprendem continuamente, né? A cada momento, as pessoas vão aprendendo, né, os movimentos, as operações, os pontos fortes, os pontos fracos, né, e vão trazendo para o ambiente interno todo esse conhecimento, toda essa aprendizagem. Só que isso, né, aos olhos, né, desses autores, precisa ter uma característica, que é o quê? A empresa conseguir compartilhar esse conhecimento internamente com o maior número de pessoas possíveis. E por que isso é importante? Porque, dada as experiências de cada pessoa dentro de uma organização, esse conhecimento aprendido ele pode ser ampliado, repito, né? De acordo com as experiências de cada um, né, envolvido nessa organização e que tem acesso a esse conhecimento, tá? E isso a gente pode falar conhecimento sobre público-alvo, conhecimento de mercado, conhecimento das variações de produto, conhecimento dos mais variados níveis. De que quando esse conhecimento ele é trazido, né, para dentro da empresa e as pessoas passam a ter acesso a essas informações, outros conhecimentos eles podem surgir daquele momento, capaz de ampliar, né, a possibilidade, né, de se buscar novos resultados, né? Então, eles dizem, né, e o autor aqui ele ratifica, né, corrobora, de que o conhecimento é um fator crítico de sucesso
Ele está falando que, né, vocês, quando aprenderem qualquer coisa, se vocês socializarem esse conhecimento com outras pessoas, essas outras pessoas podem fazer você enxergar outras formas com o mesmo conhecimento, né? O que eles chamam de socialização. O autor aqui, ele fala de compartilhamento, tá? O autor aqui, ele fala que se esse conhecimento ele for compartilhado com o público externo, esse público externo, ele devolve muitas vezes com sugestões de como fazer melhor, né? E isso é fato, né? Quanto maior o número de pessoas tiverem acesso à mesma informação, mais possibilidade essa informação tende a ser melhorada devido às experiências, às visões de mundo de cada um. Então, Nanak Takeuchi, eles dizem que a administração centralizada, ela perde muito esse valor, né, do compartilhamento e da possibilidade de melhoria desse conhecimento. Então, muitos pensam que, né, deter conhecimento é um fator crítico de sucesso, né, pela teoria e pela gestão chamada do conhecimento, né, não condiz com a realidade, né, vamos dizer assim, com a verdade, de que quanto mais as empresas aprendem com outras empresas e aprendem com as pessoas que trabalham dentro dela, né, maior será a sua capacidade de administrar esse conhecimento, transformando esse conhecimento em novos conhecimentos, tá? Então, pensem bastante nisso na vida profissional de vocês, e não detenham conhecimento, né? Porque eu acho que um ponto mais importante que define, vamos dizer assim, a capacidade de se conhecer cada vez mais é quando você passa esse conhecimento para frente. E esse conhecimento ele vai se transformando, ele vai aumentando e se valorizando cada vez mais, tá? Então, esse é um dos pontos importantes que eu amplio, né, o texto, né, desse autor, né, falando justamente não somente do compartilhamento com o público externo, mas o compartilhamento interno que vai poder, né, oferecer para esse público externo melhores condições, né, daquilo que esse público externo espera dessa empresa. Então, as características, né, que o autor traz, né, a respeito da gestão do conhecimento, né, primeiro delas, né, as competências críticas para o sucesso, né, ele chama de a captura. E eu não entendo dessa forma, né, não entendo como a captura, mas sim com o aprendizado. Porque captura tem, na minha visão, tem uma tendência um pouco pejorativa, vamos dizer assim, né? Mas ele me convence depois quando ele escreve, né? Que é um processo voltado à aquisição de conhecimentos, né? As habilidades e experiências para a viabilização de competências essenciais. Então, se formos analisar essa primeira característica, vamos lembrar da análise SWOT. Os primeiros dois quadrantes superiores, que são aqueles quadrantes de pontos fortes e pontos fracos, que é uma análise do ambiente interno, né, as potencialidades e limitações, nós vamos entender que quanto mais adquirimos conhecimentos, quanto mais exercitamos esse conhecimento, né, nas habilidades, né, levando as experiências, né, vividas até o momento,
Lembra que eu falei de depreciação? É uma depreciação ao contrário. Quanto mais eu uso o conhecimento, quanto mais pratico esse conhecimento, mais ele se valoriza. E em valorizando, ele me valoriza. E é o que as empresas fazem. Elas aprendem, né, por meio dos seus diretores, dos seus gestores, aprendem, socializam esse aprendizado, transformam esse aprendizado em novos conhecimentos, para poder fazer o quê? Para valorizar a empresa, para fazer essa empresa melhor, com a saúde financeira melhor, com pessoas capacitadas e qualificadas, né, cada vez melhores, né, que seus processos de trabalho sejam mais ágeis, rápidos, que atendam às demandas do mercado externo, e que a tecnologia seja um meio utilizado para justamente alavancar finanças, pessoas e processos. Então, essas chamadas competências essenciais, né, que eu trato com esses 4 fatores, né, então, é o que ele chama de competências críticas para o sucesso e que outros autores chamam de core business, ou competências essenciais, tá? Segunda característica que ele fala é a seleção e validação, tá? Então, é importante dizer que nós temos aí acesso, né, a conhecimento de tudo e sobre tudo. Basta que eu saiba selecionar aquilo que é importante para a minha atividade profissional, da mesma forma que seja importante para a empresa, né? Então, nós descartamos aquilo que não agrega valor e vamos, né, mergulhar naquilo que é de interesse da organização. E quando ele fala de validar, né, é justamente essa situação que eu comentei com vocês. Quanto mais pessoas tiverem acesso à informação, quanto mais pessoas tiverem acesso ao conhecimento, maior vai ser, né, o debate, maior vai ser o encontro de ideias, né, para um único objetivo, que é o crescimento da empresa e das pessoas. É o que ele chama de validação, né? Então, as pessoas vão validar aquilo que seja importante, interessante, né, e estratégico para se utilizar, né, como meio de melhorar a empresa, né? Então, seleciona e valida, né, aquilo que realmente é importante para a organização. Terceira característica, organização e armazenagem, né? Então, nós estamos falando aqui de visão sistêmica, né? Então, se eu tenho esse conhecimento validado, né, então eu vou fazer com que ele faça parte do meu dia a dia, né, que ele se torne uma norma e procedimento, que ele esteja inserido naquilo que seja um conjunto de regras da empresa, e eu armazeno isso, né, num banco de dados, né, como eu disse, pode ser uma norma, um procedimento que vai ter uma vida útil, até o momento em que vai sendo atualizado. E ele fala também que a outra característica é o compartilhamento, que é o que o Nonaki e Takeuchi, os 2 autores da gestão do conhecimento, eles dizem, quanto mais gente sabendo, né, quanto mais gente participando, mais valor esse conhecimento vai adquirindo, né? Então, processo que possibilita o acesso e a distribuição do conhecimento. Então, é como se tivesse ali um monitor, né, com as informações que você precisa, e você vai lá e se alimenta desse conhecimento, né, e o monitor fala assim, você tem algo a contribuir? O que nós poderíamos fazer para melhorar? E aí você, né, leva ao conhecimento desse monitor todas as suas experiências, sugestões, enfim, e dicas, né? E a outra característica é a aplicação, né? Então, para nós conhecermos ainda mais, né, inclusive saber
né, distinguir se há inconsistências, se há erros, e em cima desses erros rever o processo e melhorar, é o ciclo contínuo administrativo, de aprendizado, né? As pessoas, elas aprendem a partir do momento que elas olham para os dois lados, né? Aquilo que é risco e aquilo que é efetividade, né? Então, o ciclo PDCA faz esse tipo de trabalho, né? O planejar, executar, rever e agir de forma contínua, e eu vou aprendendo, às vezes, com os erros, né? Que o processo pode se apresentar para mim, né? E a criação do conhecimento, né? Então, tudo que é feito de forma contínua, né? Tentativas, erros e êxitos, né? Ônus e bônus, né? Isso gera aprendizagem, isso gera compartilhamento. Tá vendo que ele escreve aqui, ó, lições aprendidas, né? Então, para eu aprender uma lição, eu preciso, né, ter disciplina, dedicação, poder entender, né, os lados da mesma moeda, né, através da pesquisa, da descoberta e da inovação. E ele fala sobre a gestão da informação, como eu falei. É um subproduto, né, da gestão do conhecimento, porque não se conhece nada dentro de uma empresa sem informação, né? Ele dá um destaque aqui à tecnologia da informação como sendo um departamento, enfim, né? Que a TI dá suporte, né, através da automatização dos processos, à gestão do conhecimento, né, que envolve aspectos humanos, né, e técnicas gerenciais, né? Então, falar em informação é falar em conhecimento, e esse conhecimento ele pode ser por meios físicos, digitais, de observação, não importa. O importante é que vocês, né, nesse curso, aprendam, né, desenvolvam, passem para frente, aprendam com esses que passaram, que vocês passaram para frente, né, e se atualizem constantemente. É isso que as organizações diuturnamente, né, nesse processo de aprendizado, de transformação, de atualização e de trazer novos conhecimentos para o ambiente interno e externo. Caio Petronilho, ficou alguma dúvida, Caio? No momento não, professor. Tranquilo com relação à gestão do conhecimento e da informação? Tranquilo, professor. Não vai centralizar a informação só em ti, não, viu? Pode deixar. Saiba que compartilhar significa dar e receber. Mas o mais importante é saber para quem dar e de quem receber, entendeu? Entendi. Josi, alguma dúvida, Josi? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Tranquilo? Professor, tá. Tem horas que dá para entender, tem horas que eu fico meio que boiando, mas estou dando umas lidas aqui. E o que é boiar para você? Fico meio que viajando às vezes na alguma explicação, mas eu pego bastante quando aquele resumão que você faz no começo da aula, apesar que hoje eu não consegui pegar, entrei já um pouco atrasada, mas eu vou dar uma lida aqui, vou ver se eu pego a aula e assisto ela. Tá bom, Josi. Reginaldo. O professor, sobre esse armazenamento aí na nuvem, é feito aonde? É por satélite? Como é que é? Não, isso é um recurso tecnológico, tá? Disponível para todos nós, né, pelas plataformas digitais. Então, se você tem, vamos dizer assim, você tem um e-mail, tá? Eu tenho do Gmail, tá?
Então, essa plataforma, ela me dá a possibilidade de armazenamento das minhas informações nessa chamada nuvem, que é algo que eu não preciso ocupar aqui o banco de dados do meu computador, entendeu? Nem do meu smartphone. Ah, entendi. Mas é por meio dessas plataformas digitais. Como eu disse, eu tenho um e-mail do Google, tá? Você pode ter de outra plataforma. Então, as plataformas, elas te dão essa condição de armazenamento de dados, tá? E que você não precisa ter, por exemplo, um HD externo para poder guardar essas informações. Ah, entendi. Então, enquanto você tiver cadastrado nessas plataformas, você tem esse acesso, entendeu? Ah, entendi. Legal. E de resto foi tranquilo, Reginaldo? Sim, foi tranquilo. Que bom. Valéria, Oi, professor. tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo, não, sem dúvida nenhuma. Que bom, Valéria. Senhor Wilson, Oi, tudo bem, senhor Wilson? tranquilo, professor, graças a Deus. Se não fosse o W, fosse um G, seria meu xará, hein? É verdade. Então tá bom, pessoal. Semana que vem a gente encerra o conteúdo da unidade 4, tá bom? Aviso o pessoal Certo. para vir, porque é praticamente a nossa última aula, tá legal? Tá. Ô, professor, e a prova? Que dia vai ser a prova? A prova está marcada na semana do dia 30. De 30 Beleza. até o dia 3 de dezembro, tá? Tá bom. Dá uma confirmada no calendário acadêmico, tá bom? Tranquilo. Tá bom, gente. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem, tá bom? Até. Boa noite, Boa professor. noite, professor. Boa noite.